Muito boa tarde a todas e a todos. Em nome do juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre, dou as boas-vindas a todos os presentes e declaro aberta a ação da apresentação da quarta edição do livro O Santíssimo Milagre de Santarém, da autoria do professor Dr. Martim Vicente Rodrigues. É com grande satisfação que hoje nos reunimos para assinalar o lançamento de uma obra dedicada a um dos mais importantes símbolos da identidade religiosa, histórica e patrimonial de Santarém. Para dar início à sessão, convido a usar a palavra o juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre, engenheiro Fernando Trindade. Excelência Reverendíssima Dom José Traquina, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, Excelentíssimo Senhor Professor Dr. Vítor Serrão, Excelentíssima Senhora Professora Fátima Reis, Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia Portuguesa de História, Professor Dr. Miguel Correia Monteiro, Excelentíssima Senhora, Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras, autoridades militares, caríssimos irmãos da Real Irmandade do Santíssimo Milagre e representante da Santa Casa da Misericórdia de Santarém. Sejam muito bem-vindos ao Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém. Agradeço em nome da Real Irmandade do Santíssimo Milagre e do Sr. Reitor do Santuário a vossa honrosa presença nesta cerimónia. Hoje é mais um dia marcante para o Santuário e para a Real Irmandade do Santíssimo Milagre, com o lançamento da quarta edição do livro O Santíssimo Milagre de Santarém, da autoria do Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, que conta com a colaboração e o prefácio do Sr. Professor Dr. Vítor Serrão. Trata-se de uma obra de inegável valor que muito tem contribuído para a divulgação do milagre eucarístico de Santarém, bem como do riquíssimo património histórico, artístico e arquitetónico da nossa cidade e, em particular, da Igreja Santo Estevão e da Ermida, que integram o Santuário do Santíssimo Milagre, levando o seu conhecimento aos 4 cantos do mundo. Em nome da Real Irmandade do Santíssimo Milagre de Santarém, quero expressar um profundo agradecimento ao Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues pela dedicação, pelo empenho e pelo incansável trabalho que tem dado ao Santuário e à Irmandade e, de modo muito especial, por esta nova edição do livro Santíssimo Milagre de Santarém. Quero igualmente agradecer ao Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão e à Câmara Municipal de Santarém pela colaboração prestada na publicação desta quarta edição. Sr. Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, muito obrigado. Bem-aja mais esta valiosa obra e por todo o bem que tem feito em prol do Santuário da Real Irmandade do Santíssimo Milagre. Que Deus continue a conceder tantas graças e bênçãos extensivas. Maria de Fátima Reis. A professora doutora Maria de Fátima Reis é doutorada em História Moderna pela Universidade de Lisboa, onde é professora na Faculdade de Letras, investigadora do Centro de História, diretora da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste e diretora dos cursos de Artes e Humanidades e de Estudos Gerais da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. É vice-presidente da Academia Portuguesa da História, académica efetiva da Academia de Marinha, membro correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e membro do Conselho Científico do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. Convido a professora doutora Maria de Fátima Reis, vice-presidente da Academia Portuguesa da História, a apresentar a quarta edição da obra O Santíssimo Milagre de Santarém. Obrigada. Reverendíssimo Bispo de Santarém, Dom José Augusto Traquina Maria, Senhor Juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre de Santarém, Engenheiro Fernando Trindade, Senhor Diretor do Centro de Investigação, Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, Professor Dr. Martim Vicente Rodrigues, Senhor Professor Dr. Vítor Serrão, Senhor Presidente da Academia Portuguesa da História, Professor Dr. Miguel Correia Monteiro, estimados membros do Centro de Investigação, Professor Joaquim Veríssimo Serrão, demais entidades religiosas, militares e civis aqui presentes,
senhoras e senhores, reunimos-nos hoje para apresentar mais uma edição de O Santíssimo Milagre de Santarém, da autoria do professor Martim Vicente Rodrigues. Uma obra que é simultaneamente memória, investigação e história. Com gosto respondi ao convite do autor, a quem agradeço a oportunidade de rever um dos acontecimentos mais marcantes da tradição religiosa portuguesa, o milagre eucarístico de Santarém, ocorrido no século XIII, que estudei há anos no contexto da religiosidade urbana no tempo de Dom João V. Ao narrar esse episódio histórico, a obra do professor Martim Vicente Rodrigues propõe uma viagem pela fé, pela cultura e pelo património espiritual e religioso de Santarém. Celebramos, pois, o lançamento de um livro e a renovação de uma memória que atravessa séculos e continua viva no coração de uma cidade e na identidade espiritual dos portugueses. O milagre eucarístico de Santarém constitui um dos mais antigos e significativos acontecimentos da tradição eucarística em Portugal, contribuindo para o fortalecimento da devoção ao Santíssimo Sacramento. A sua continuidade no tempo não se explica apenas pela dimensão extraordinária do acontecimento, mas pela força da fé que o sustentou e pelo prosseguimento da sua veneração ao longo dos séculos. O leitor é conduzido ao contexto em que o milagre ocorreu, à sua transmissão e ao impacto que continua a exercer na vida da Igreja e da cidade. Como demonstra de forma rigorosa a cuidada análise do professor Martim Vicente Rodrigues, o milagre eucarístico continua a afirmar-se como um dos mais expressivos símbolos da devoção eucarística. Abre a obra com a palavra aos leitores Sua Excelência Reverendíssima Dom José Augusto Traquina, Bispo da Diocese de Santarém, felicitando o autor pelo demonstrado cuidado em promover a nova edição com novos contributos de atualização sobre uma ocorrência que se constituiria referência de interesse mundial, diz, salientando a detalhada informação acerca do Santuário do Santíssimo Milagre e do património histórico existente. Reproduzindo da anterior edição tanto a mensagem de Sua Excelência Reverendíssimo Bispo Emérito Dom Manuel Pelim Domingues, como o prefácio do professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, assim se relembra o destaque dado pelo Antão Bispo da Diocese de Santarém ao significado profundo do milagre da Eucaristia, entendido no contexto teológico de celebração dos sacramentos e no quanto a memória do Santíssimo Milagre tem enriquecido a Igreja e a cidade de Santarém no aspecto religioso e cultural, e o reforço dado pelo professor Scalabitano ao espiritual ex-libris da história de Santarém e aos laços de amizade com o autor, dedicado ao investigador, diz, da seara riquíssima da história de Santarém. Fica esta edição enriquecida com o prefácio do professor catedrático emérito, professor Dr. Vítor Serrão, com um estudo sobre a Igreja do Santíssimo Milagre, nas suas palavras, um tesouro de arte. Nesse espaço de culto multissecular, lugar de peregrinações constantes, convido o professor Vítor Serrão à visita do verdadeiro Museu de Arte do Tempo do Renascimento, mostrando a série de empresas artísticas na Igreja do Santíssimo Milagre. Remata o prelúdio da obra uma esclarecida explicação prévia do autor, que deixa justas homenagens no seu dizer a todos que ajudaram num esforço meritório a fundamentar as conclusões para criar esta obra. É a obra composta por 4 capítulos. O primeiro, de uma breve síntese histórica de Santarém, situada no coração do Ribatejo, debruçada sobre o rio, traçando o autor os principais sucessos da antiga e nobilíssima vila à atual cidade do mundo. É no segundo capítulo que se desenvolve a história do Santíssimo Milagre, que surge regularmente em estudos comparativos sobre milagres eucarísticos europeus, complementada no terceiro capítulo com a história da Igreja de Santo Estevão do Milagre, da Ermita do Santíssimo Milagre, da correspondente Irmandade e Devoção Mutual. Falar do Santíssimo Milagre de Santarém
é recuar ao século XIII, ao contexto urbano e religioso de uma vila que se afirmava como espaço dinâmico de fé e de vida comunitária. A crença no milagre afirmou-se como um dos pilares da história religiosa de Santarém, inspirando um culto que, ao longo dos séculos, se consolidou em torno da sagrada relíquia e marcou profundamente a identidade espiritual da cidade. Apesar de existirem duas propostas de datação para o acontecimento, 1247 e 1266, ambas descrevem essencialmente o mesmo episódio, ocorrido no século XIII, que rapidamente despertou grande devoção. Merece que se lembre essa história, pois é por ela que aqui estamos. A narrativa centra-se no sofrimento de uma mulher angustiada pelos maus-tratos do marido, que procurou auxílio junto de uma vizinha judia. Esta prometeu-lhe um remédio eficaz, mas exigiu em troca uma hóstia consagrada. Durante a comunhão, na igreja de Santo Estevão, a mulher simulou receber a sagrada partícula, escondendo-a na ventilha que lhe cobria a cabeça, e dirigiu-se de imediato à casa da vizinha. No percurso, algumas pessoas alertaram-no para o facto de o véu apresentar manchas de sangue. Assustada, regressou rapidamente à sua habitação, situada na Rua das Esteiras, perto da igreja de Santo Estevão, onde guardou a hóstia numa arca de roupa, fechando-a à chave. Durante a noite, a mulher e o marido despertaram-se sobressaltados ao verem o quarto intensamente iluminado. Da arca irradiavam feixes de luz, enquanto o perfume balsâmico se espalhava pelo ambiente e cânticos celestiais, entoados por coros de anjos, enchiam o espaço. Profundamente arrependida do sacrilégio cometido, a mulher confessou ao marido o sucedido. Ambos veneraram o milagre diante da arca, que se abriu de forma prodigiosa. Na manhã seguinte, comunicaram o acontecimento ao pároco. Ao toque dos sinos, a população reuniu-se e o prodígio tornou-se rapidamente conhecido. A hóstia miraculosa, marcada por gotas de sangue, foi transportada em procissão para a igreja de Santo Estevão, onde ficou resguardada numa proteção de cera. No século XIV, antes da procissão do Corpo de Deus de 1340, ao abrir-se o sacrário para expor o Santíssimo Milagre, verificou-se que a proteção de cera se encontrava fragmentada e que, de forma miraculosa, a sagrada partícula ensanguentada estava encerrada numa âmbula de cristal. Este acontecimento passou a ser reconhecido pela tradição como um segundo milagre, testemunhando a intervenção sobrenatural no acondicionamento e preservação da hóstia miraculosa na âmbula de cristal. A evocação do envolvimento de uma mulher de nação hebreia nesta história fica reforçada, como recentemente analisei no estudo Ecos do Santíssimo Milagre de Santarém na literatura anti-judaica em Portugal no século XVIII, por ter sido recuperado o do cientista Santíssimo Milagre de Santarém numa das edições portuguesas da obra Sentinela contra Judeus, do padre espanhol Francisco de Torres João Silva. Obra que se compreende no contexto de produção da literatura antijudaica, de cariz evangelizador, porque apologético e pedagógico, que circulava no espaço ibérico e no além-mar, mormente no Brasil colonial ao longo da época moderna. Na Sentinela contra Judeus, com 10 edições no país vizinho, a primeira de 1674 e 4 tiragens em português, com tradução de Pedro Lobo Correia, em 1684, consta a inserção da história do milagre eucarístico escalavitano na publicação de 1748, que remete precisamente para a ação de uma mulher judia. O que prova a secular e oportuna lembrança de uma narrativa contra judeus, como ostenta o título, e por extensão contra os cristãos novos, seus descendentes, e coloca, claro está, a questão do responsável por essa inclusão. A edição de 1748, a seguir aos 13 capítulos originais, que discorrem sobre os judeus como mentirosos, traidores, sediciosos, acrescenta no final uma história nacional de profanação de hóstias, de subida de invocação, a, cito, notícia do santo milagre de Santarém. Falecido o tradutor Pedro Lobo Correia, em 1708,
O acrescento da notícia do Santo Milagre será da iniciativa de Bernardo António Oliveira, que financiou a edição, ou terá sido do impressor Pedro Ferreira, então em dificuldades financeiras e que já tivera problemas com a Inquisição para imprimir o papel sem as necessárias licenças e assim mostrar empenho? Mas não terá sido o impacto de datação do milagre proposta em 1740 por Inácio da Piedade e Vasconcelos a ter os seus ecos na sentinela contra os judeus de 1748, uma vez que se recupera o acontecimento como tendo ocorrido em 1266, numa descrição que contempla os dois milagres. A publicação desta história no final da sentinela contra os judeus perpetuou a memória do culto e, acima de tudo, a razão da sua origem, que ao entroncar na ação distorcida de uma mulher que acreditou nas palavras de uma judia, remete também para o anti-judaísmo. Mas prossigamos. Como explica o professor Martim Vicente Rodrigues, em meados do século XVII, num contexto marcado pela renovação da pastoral tridentina e pelo fortalecimento da devoção cristológica, assistiu-se à valorização do local onde a tradição situa a ocorrência do milagre e à melhoria dos espaços de culto. Na Rua das Esteiras, na casa onde se acreditava ter ocorrido o prodígio, foi erguida uma ermita em 1654 por iniciativa do médico Manuel dos Reis Tavares, que aí foi sepultado juntamente com uma esposa junto ao altar do lado da epístola. A lápide existente nesse espaço identifica o ano de 1266 como a data do milagre. Outras iniciativas contribuíram igualmente, como mostra o autor, para reforçar a devoção ao Santíssimo Milagre. Entre elas, destacam-se a representação em azulejo na ermita pertencente à casa de Francisco Homem de Magalhães, do local onde o sangue escorreu da Beatilha. A execução em 1646 das pinturas dos Passos do Milagre pelo pintor escalamitano Miguel Figueira, financiadas por Maria Pinta de Gouveia. E o patrocínio de Dom Afonso VI para a construção da Via Sacra, situada atrás da tribuna, destinada a facilitar a contemplação da Sagrada Partícula. Deste modo, o milagre eucarístico passou a dar nome à Igreja, posteriormente elevada a santuário, demonstrando a continuidade histórica deste culto, expresso através de manifestações de fé de natureza doutrinária, homilética, processional e rogativa. Aspectos todos analisados pelo professor Martim Vicente Rodrigues, quer observando as saídas processionais ao longo do tempo, mormente a calamidades extremas, seca, chuva e inundações, sem olvidar o terremoto de 1755, e por melhoras da saúde de monarcas, quer notando a devoção de nobres, reis e príncipes, bem lembrando a deslocação e veneração da rainha Dona Isabel de Aragão, Santa Isabel, de Dom Afonso VI, Dona Maria I e Dom Pedro III, acompanhados dos príncipes e infantes. Não esqueceu o autor de reconstituir o percurso a que o Santíssimo Milagre esteve sujeito para escapar às tropas de Napoleão e ainda os privilégios concedidos à Igreja do Santíssimo Milagre. Importa salientar que este milagre eucarístico se insere no contexto da espiritualidade medieval, profundamente marcada pela afirmação teológica da presença real de Cristo na Eucaristia, doutrina solenemente definida pelo Quarto Concílio de Latrão em 1215. Não se trata, pois, de um fenómeno isolado no contexto da espiritualidade medieval europeia. Todavia, o milagre eucarístico de Santarém destaca-se como um dos mais antigos testemunhos da devoção eucarística em Portugal, tendo preservado ao longo dos séculos uma notável continuidade cultural e devocional. O que importa referir é que o episódio, que terá provavelmente ocorrido em 1247, data que reúne mais consenso do que 1266, rapidamente suscitou comoção, investigação e reconhecimento eclesiástico. O milagre deu origem à veneração pública da hóstia miraculosa e à formação de uma tradição cultural que, consolidada ao longo dos séculos, perdura até à atualidade no Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém. A permanência ininterrupta
conduta desta devoção constitui em si mesma um facto histórico, digno de atenção pelo professor Martinho Vicente Rodrigues. Revelando os registros existentes entre 1983 e 2007, concluiu o autor que o Santuário do Santíssimo Milagre foi visitado por 270.853 peregrinos e entre 2016 e 2024 por 95.657, na sua maioria estrangeiros, oriundos de todo o mundo cristão. Expressa o autor o seu reconhecimento ao dedicado trabalho de compilação desses dados feito pela professora Maria Raquel Guedes Amorim e por Dona Maria Odete Silva Santos. Registra o autor, no final deste terceiro capítulo, sentidas palavras à doutora Hélia Castro, que tinha a seu cargo a organização dos cânticos para a festa do Santíssimo Milagre, que se celebra no segundo domingo da Páscoa, no respectivo santuário, por ter trazido um pedacinho da beleza do canto lírico ao ribatejo, diz o autor. Consagra o autor o quarto e último capítulo da obra ao património religioso de Santarém, percorrendo os muitos monumentos que o informam e que recordam, pela ordem da apresentação, o Colégio da Companhia de Jesus e a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, sede diocesana, o Convento de Santa Clara, o Convento de São Francisco, a Igreja da Graça e da Misericórdia, do Convento de Nossa Senhora de Jesus do Sítio, a Igreja de Nossa Senhora de Marvila, de Nossa Senhora da Piedade, a Igreja de Santa Cruz, de Santa Iria, de Santa Maria da Alcáçova, de São João de Alcorão, de São João Evangelista, de São Mateus, de São Nicolau, a Ermida de Nossa Senhora do Monte, o Convento das Capuchas, a Capela das Servas de Nossa Senhora de Fátima e a Capela do Imaculado Coração de Maria das Caneiras. Encerra o livro com um conveniente mapa da cidade de Santarém e expressiva legenda. Estamos, pois, diante de um livro que reúne documentos, tradições, narrativas e análises que contextualizam o episódio do milagre no tempo e no espaço da história portuguesa. A obra não se limita à descrição do milagre em si, isto é, à transformação da sagrada partícula em sangue após ter sido escondida por uma mulher e à veneração subsequente da relíquia na Igreja de Santo Estevão de Santarém, elevada a santuário eucarístico em 1997 e mais recentemente em 2024 a santuário diocesano. Mas o livro enquadra também o significado desta devoção ao longo dos séculos na vida religiosa, cultural e social da cidade. A narrativa perpassa a exploração histórica do acontecimento do milagre e da sua recepção na sociedade portuguesa medieval e moderna. A referência ao contexto religioso e à importância do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, a Igreja de Santo Estevão, onde a relíquia é guardada e venerada, e a reflexão sobre a persistência da devoção e os muitos peregrinos ao longo do tempo. O Santíssimo Milagre de Santarém, da autoria do professor Martinho Vicente Rodrigues, é uma obra que se inscreve numa tradição secular de memória, estudo e reflexão em torno de um dos mais antigos milagres eucarísticos do Ocidente cristão. A antiga Igreja de Santo Estevão tornou-se lugar de peregrinação, espaço de silêncio e de oração, ponto de encontro entre a tradição e o presente. Aqui, gerações sucessivas encontraram não apenas um sinal do mistério eucarístico, mas também um elemento estruturante da própria identidade escapitana. Uma nova edição é sempre um sinal claro. A obra continua necessária. Este livro reafirma a importância de preservar e estudar o património espiritual local com rigor e responsabilidade. É neste ponto que a obra do professor Martinho Vicente Rodrigues assume particular relevância. O autor trabalha as fontes disponíveis, cruza a documentação histórica, analisa a evolução do culto, acompanha a institucionalização da festa, a história da Irmandade e integra o milagre na história urbana e religiosa de Santarém. A sua abordagem conjuga respeito pela tradição como método histórico, examina o desenvolvimento do santuário, o impacto das peregrinações, o enquadramento régio e eclesiástico e a forma como o milagre foi sendo reinterpretado ao longo dos séculos, da Idade Média à contemporaneidade. O Santíssimo Milagre de Santarém é simultaneamente fenómeno religioso e facto cultural. Ao estudá-lo,
não estamos apenas a revisitar um episódio medieval. Estamos a compreender como uma comunidade constrói significado, organiza a sua memória e transmite o legado. O professor Martinho Vicente Rodrigues insere-se assim numa linha historiográfica que tem contribuído para que esta tradição não permaneça apenas como herança devocional, mas também como estudo histórico. É precisamente esta ligação entre história, fé e identidade, tradição e investigação, que o professor Martinho Vicente Rodrigues trabalha com rigor e sensibilidade nesta obra. O autor inscreve o milagre no quadro religioso, social e cultural da Idade Média portuguesa. Acompanha a evolução do culto, analisa os testemunhos documentais e ilumina a forma como este acontecimento foi sendo transmitido, reinterpretado e vivido. Autor de várias obras sobre a história local, cujo elenco dispenso de momento citar, dada a extensão de títulos, o professor Martinho Vicente Rodrigues é reconhecido pela profundidade de investigação e pelo cuidado em reunir fontes documentais e tradições que iluminam episódios marcantes da história de Santarém. O autor assume uma dupla fidelidade à memória de um acontecimento, o milagre, e ao rigor metodológico que a investigação histórica exige, com a análise das fontes, com a contextualização e, no fundo, com tudo que moldou a identidade de Santarém. Esta nova edição é um sinal da vitalidade da obra. Significa que há leitores interessados em compreender a profundidade histórica de Santarém, que há necessidade de continuar a conhecer e a aprofundar este património espiritual e histórico. E significa que o património espiritual continua a suscitar perguntas e que a memória é um recurso para o presente. Num tempo em que tantas narrativas se fragmentam ou se diluem, regressar a um acontecimento como o Santíssimo Milagre de Santarém é reencontrar uma história que articula fé, reconhecimento e permanência. Independentemente da perspectiva pessoal de cada leitor, o que se impõe é a evidência histórica de um culto ininterrupto, de um santuário vivo, de uma tradição que atravessou mudanças sociais e transformações culturais. Ao revisitar o milagre de Santarém, o autor presta também um serviço à memória coletiva. Recorda-nos que a história é um tecido vivo, entrelaçado por crenças, experiências, comunidades, esperança e permanência, constituindo, para mim, um convite à reflexão sobre o significado da Eucaristia, da fé e da presença do sagrado na vida cotidiana. Bem fica a inclusão na página 155 da oração ao Santíssimo Milagre com aprovação eclesiástica. Que esta leitura seja uma oportunidade para aprofundarmos o conhecimento sobre um dos maiores tesouros espirituais de Portugal e para redescobrir a riqueza da história de Santarém, cuja identidade permanece intimamente ligada ao Santíssimo Milagre. Importa assim sublinhar o mérito historiográfico da obra e a exigência crítica do professor Martinho Vicente Rodrigues. O resultado é um texto equilibrado, fundamentado e acessível, capaz de dialogar tanto com o leitor crente como com o leitor interessado na história cultural e religiosa, permitindo que tanto os estudiosos como o público em geral conheçam melhor este património de excepcional valor religioso, cultural e histórico. A publicação desta nova edição reafirma, portanto, a importância de preservar e divulgar o património espiritual de Santarém. Esta nova edição reforça a investigação anterior, ampliando assim o alcance da obra para leitores interessados em história, religião e património cultural. Que esta nova edição continue a suscitar reflexão, a alimentar a investigação e o diálogo e a inspirar todos aqueles que se aproximem da história do Santíssimo Milagre, investigadores, crentes, estudiosos do património e todos aqueles que, no fundo, desejem conhecer melhor a riqueza histórica e espiritual de Santarém. Que o estudo do passado nos ajude a compreender melhor o presente e que esta obra seja o antelóquio das comemorações dos 780 anos do Santíssimo Milagre que assinalaremos em 2027. Ao autor, deixo o meu reconhecimento pelo trabalho persistente e dedicado a Santarém. Aos leitores, deixo o convite a lerem esta obra
com a mesma curiosidade e respeito com que ela foi escrita. Obrigado, professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues, por manter viva esta herança. Vítor Serrão. O professor Dr. Vítor Serrão é historiador de arte e professor catedrático emérito na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde formou gerações de novos investigadores. É membro de várias academias e autor de uma vasta bibliografia sobre a arte portuguesa da Idade Moderna, sobre ciências do património e sobre teorias da arte. Convido agora o professor Dr. Vítor Serrão, autor do prefácio desta 4ª edição, a dirigir algumas palavras aos presentes. Muito boa tarde. É para mim uma honra, uma grande honra, quer o convite como foi feito para intervir rapidamente neste evento, quer a oportunidade de ter podido escrever um texto introdutório à obra que agora, em boa hora, é reeditada. Não podia deixar, em primeiro lugar, de cumprimentar vivamente o reverendo José Tribuna, o juiz da Irmandade, engenheiro Fernando Trindade, o autor do livro, evidentemente, e a minha querida colega Fátima Reis, que acabou de nos dar uma aula que complementa e que prova que a história daquele que é o mais importante milagre eucarístico português e um dos maiores do mundo está a continuar a contar e continuar a investigar. Há muito mais para investigar. E a prova provada é que foi não apenas o evento, o milagre, que teve até hoje maior continuidade cultural no reino, ao longo do tempo, nunca foi interrompido, mas também inspirou variáveis, nomeadamente Paris de Guy, em que a história varia apenas na figura da judia, que é um lugar da judia que inspira o acto iconoclástico ocorrido. Não me quero repetir, porque a doutora Fátima Reis acaba de nos dar uma pequena, grande aula de história. História, efetivamente, é o que acabamos de ouvir. Identidade, memória, património, história, factos, arte, tudo integrado numa perspectiva de diálogo aberto, em que o património é o fio condutor ou a cola que integra todas as componentes: a religião, a arte, a história, a factualidade e a memória. Aquilo que me cabe lembrar, porque é importante lembrar, tem a ver com a componente artística deste notável monumento. Estamos na capital do gótico e esta igreja, que era gótica também, ruiu integralmente em 1531 com o enorme terremoto que vitimou o reino português. E foi imediatamente reconstruída, já não em estilo gótico, evidentemente, mas numa estrutura renascentista do maior valor, paga por quem? Pelo próprio Dom João de Castro, que a partir de Goa enviou dinheiro para custear a obra junto ao prior Vasco de Bobadilha, que está aqui enterrado também. E a obra é notável pela arquitetura atribuída aos Castro, pela componente escultórica do arco triunfal, que é, porventura, das melhores do país. O estonde, os baixos-relevos, os grotescos, portanto, toda uma cultura já romana, já italiana, que é única no património escalavitano e que obriga a uma demorada viagem estética por este monumento. Como vê, é muito mais do que um lugar de culto, é também um lugar de arte. E acresce outro aspecto que o livro também refere. Viveu aqui
paredes meias com a igreja, a meio de Luís de Camões. Já não é uma lenda, é um facto comprovado, documentalmente comprovado. A mãe de Camões viveu aqui. 2 primos do poeta foram aqui priores, nomeadamente o padre Luís de Brito, que está aqui enterrado, às de Montemor, e que era um poeta também, comentador de Camões. E o próprio poeta, que ignoramos ainda hoje onde é que nasceu, há quem defenda que foi aqui, que era escalabitano, há quem defenda que não, que nasceu em Lisboa, ou em Coimbra, ou no Porto, pouco importa. O que é facto é que teve aqui um vínculo muito importante e muito duradouro com intelectuais, com nobres, com artistas e com a própria família. Portanto, falar da Igreja do Milagre é também falar um pouco da biografia do maior poeta português. Também está aqui indelevelmente ligado. Porque o tempo é muito pouco e eu também quero ouvir o autor, o reverendo José Traquina, e, portanto, o tempo que me foi atribuído é naturalmente pouco. Não queria deixar apenas de referir esta componente que torna o livro do Dr. Martinho muito importante. É um guia para o grande público, mas é também, como a doutora Fátima Reis referiu, pelo lado heurístico, pela metodologia e pelo tratamento das fontes, Pedro Maris, as crónicas locais, aqui acresce agora a fonte que a Fátima Reis revelou, e a componente antijudaica que obrigaria a outro aprofundamento. É um livro modular. É nesta perspectiva de uma obra que é útil, que não é um mero livro para acrescentar à bibliografia, que não é uma mera continuidade do livro anterior, porque vem munido de novos dados, de novas ferramentas, de novos documentos e de novas leituras. É a prova provada que falar de religião, praticar a fé, é também ao mesmo tempo um convite para crentes e não crentes numa viagem que tem a ver com património e com história. A Igreja do Milagre é, em primeiro lugar, um grande monumento da história, da arte, da religião e da memória. É, portanto, com muito orgulho que integro este painel e tive a honra de colaborar num livro com um texto em que tentei aprofundar um pouco esta componente patrimonial e camoniana, e não queria deixar apenas de apelar, como a doutora Fátima Reis fez, leiam um livro. É uma ferramenta obrigatória. É uma oferta do autor a todos para que este monumento continue a revivificar nas componentes plurais que o tornam tão importante. Muito obrigado. Martinho Vicente Rodrigues, licenciado em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, mestre em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, doutorado em Letras, História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, professor universitário, académico de número da Academia Portuguesa da História, membro efetivo da Academia de Marinha, na classe de História Marítima, sócio efetivo da Sociedade de Geografia de Lisboa, académico da Academia Lusófona Luís de Camões, diretor do Centro de Investigação do Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, diretor das revistas científicas Mátria 21 e Mátria Digital, investigador no domínio da História Ibérica Medieval, Europeia, Moderna e Contemporânea, é autor de aproximadamente 200 de estudos publicados em língua portuguesa e estrangeira, mais tem distintas participações em congressos, pronunciando conferências, participando em atos académicos e apresentando comunicações em Espanha, nomeadamente sobre Filipe II e António Prior do Crato, integradas no ciclo Diálogo Ibérico. Tem agora a palavra o autor da obra, o professor Dr. Martinho Vicente Rodrigues. Muito boa tarde. Cá estamos naquela solidariedade intelectual que nos une e que, por sua vez, nos aproxima.
é altamente uma riqueza extraordinária para esta Santarém, a quem tanto se deve. Sua Excelência, Reverendíssima Sr. Dom José Augusto Traquina Maria, Bispo da Diocese de Santarém. Cá estamos, enquanto, por outro lado, o Excelentíssimo Sr. Presidente da Academia Portuguesa da História, Diretor do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão, Subdiretor, Professor Dr. Miguel Correia Monteiro e sua esposa, minha colega, que muito admiro. Mais ainda, a Excelentíssima Senhora Professora Doutora Maria de Fátima Reis, Vice-Presidente da Academia Portuguesa da História, a quem esta cidade tanto deve. Aqui nos encontramos em tempos de mestrado, tempos de doutoramento, com o nosso professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão. Mais também, quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Professor Dr. Vítor Serrão e mais, cumprimento a Doutora Graça Padinha, mas também a Excelentíssima Senhora Professora Doutora Adriana Veríssimo Serrão, que será sempre um exemplo para esta cidade. Mais ainda, eu quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Tenente-General Paulo Silveira, que por sua vez sempre admirei, que por sua vez nos encontramos naquelas aulas que nós não esquecemos. Eu tive sempre os melhores alunos do mundo, Sr. General. Muito obrigado. Mas eu quero cumprimentar o Excelentíssimo Sr. Comandante da Esquadra de PSP de Santarém, Subcomissário Sr. Rafael Vicente. Mais ainda, também o Sr. Juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre de Santarém e Mesa Administrativa. Eu cumprimento o Sr. Engenheiro Fernando Trindade, um amigo e, por outro lado, um homem dado a esta cidade, um homem dado a este santuário. Mais também, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Geral da Real Irmandade do Santíssimo Milagre de Santarém. Vem de longe a nossa amizade, Sr. Engenheiro Hermínio Martins e sua esposa. Mais também, o Excelentíssimo Sr. Presidente, representante da União de Freguesias da cidade de Santarém. Também quero cumprimentar o meu colega e a minha colega, Carlos Marçal, e por sua vez agradecer-lhe quanto esta cidade deve e quanto nos deixa portas abertas. Mais também quero cumprimentar a Excelentíssima Senhora Doutora Hélia Castro, Excelentíssimo Senhor Doutorando Major Antônio Valente, Mestre Doutora Isabel Santos, numa posição de excelência, cumprimento todos os presentes na assistência e por via de Zoom. Mais assim, eu quero cumprimentar com aquela satisfação de uma forma de estar de sempre. Aqui estamos, pela fidelidade aos valores culturais do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém. Fazemos memória do Santíssimo Milagre, um sinal que Deus deu a esta cidade. Assim diz Sua Excelência Reverendíssima, o Dom José Augusto Traquina Maria, Bispo de Santarém, quando nos diz um sinal que Deus deu a esta cidade. Mas também eu quero apresentar sobre o meu livro, O Santíssimo Milagre de Santarém, em 4ª edição. É uma obra que estimula releituras que fiz enquanto de pura investigação, favorece a abordagem de inovadores em que há uma realidade revista, evoca novos horizontes do conhecimento. Diz o Sr. Professor Dr. Vítor Serrão, e muito bem, quando ele diz no seu prefácio: o Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém trata-se de um templo com origens medievais, celebrizado pelo milagre da hóstia consagrada, que aí terá ocorrido na próxima Rua das Esteiras, no ano de 1266 ou 1247, mas cujo aspecto arquitetónico remonta já por inteiro à campanha reconstrutiva realizada logo após o terremoto de 1531. Numa palavra de modo muito especial a expressar o profundo reconhecimento por apoio indelével dado a esta 4ª edição pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Dr. João Teixeira Leite, em virtude de sustentar a multiplicidade diária, sempre a louvar o belo da tradição cultural, material e imaterial. Sabem, para mim, um livro é um mudo que fala, é um surdo que responde. Já o dizia o Padre António Vieira. Passaram anos e o meu amigo professor Pina Martins disse um dia: em última análise, os livros como os homens
cruzam países, continentes, oceanos, ser-me agrado, porém, sublinhar que os livros são companheiros dos homens que os amam. E mais ainda, eles sabem também procurar quem com eles conversam. Urge recordar as palavras na abertura deste livro aos leitores de Sua Excelência Reverendíssima Dom José Augusto Traquina Maria, Bispo de Santarém, de forma tão profícua e brilhante, as quais importa refletir para uma perspectiva de exigência que nos leva a construir pontes, esperança do presente para o futuro. Já em 2019, no meu livro História de Santarém, eu escrevi, e não posso deixar de escrever, o terceiro Bispo de Santarém, Dom José Augusto Traquina Maria, cria outro capítulo valiosíssimo na história da Diocese de Santarém. Penhorado pelo contributo dado a este livro para prosseguir o interesse público por grandes figuras do mundo, Sua Excelência Reverendíssima Dom Manuel Pelino Domingos, então Bispo de Santarém, quando na terceira edição deste livro, que continua a honrar com a sua pena esta obra. Expressamos assentimento e reconhecimento pelo prefácio do professor Vítor Serrão, em que a sua projeção imensa no tempo mostra as joias do tesouro da arte da Igreja do Santíssimo Milagre, que não podem ser esquecidas, em palavras de erudição sólida e de fundo objetivo. Ao Sr. Professor Dr. Joaquim Veríssimo Serrão, sua ciência da observação simbolizou na terceira edição deste livro, desta obra, a autoridade do ofício do historiador. Escreve, à guisa de prefácio, palavras que muito esclarecem e enobrecem o santuário do Santíssimo Milagre. A senhora professora doutora Maria de Fátima Reis, vice-presidente da Academia Portuguesa da História, é uma alta figura da ação cultural e valorização do património. Também digo, dada a interpretação valiosas, são maravilhas da história a desvendar a complexidade, ou melhor, eu digo, senhora professora, no caminho que nós projetamos para o futuro, a senhora nos indica. Aceitou com gosto o nosso convite para prestigiar esta apresentação da quarta edição, o Santíssimo Milagre de Santarém. Bem dizemos a figura do Reverendo Padre Aníbal Manuel Vieira, segundo reitor do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, quando estamos penhorados pela sua forma de atuação, tão determinante nas condições indispensáveis criadas no Santuário do Santíssimo Milagre. Não esquecemos o Padre Manuel Francisco Borges. Não podemos esquecer o nosso reitor, o Padre Borges, primeiro reitor do Santuário do Santíssimo Milagre de Santarém, a quem se deve a projeção universal do santuário e que soube traçar a luminosa síntese do ideal e da ação, garante do privilégio e insigne do espaço da oração, do florilégio de gentes tantas vezes vindas de países longínquos. Agradeço a presença do Reverendo Padre Vítor Melícios, que por sua vez não pôde estar presente justamente pela adoção de práticas abertas à criação de partilha e utilização de conhecimentos que tanto sempre nos traz. Quero transmitir à Real Irmandade e Reitoria uma palavra de respeitosa consideração e agradecimento pelas facilidades concedidas para esta publicação. Em consciência dessa realidade, fica-nos a construção objetiva e o labor erudito do Sr. Engenheiro Fernando Trindade e do Sr. Engenheiro Hermínio Martins. Muito lhes deve este santuário, muito espera ainda, justamente da vossa ação, que não será fácil, mas por sua vez será uma garantia e uma esperança para todos nós nesta Irmandade. O Centro de Investigação, ao apoiar a publicação desta obra, privilegia a sua política editorial e difusão do conhecimento. Agradeço, nesta apresentação do livro, a organização técnica
do mestrando José João Gomes, membro do Centro de Investigação, do doutoranda Wanda Marques, da secção editorial e multimédia, da doutora Mónica Estrela, da secção técnica e administrativa, e da mestranda Susana Duarte, da secção da biblioteca e arquivo. Muito penhorado pela vossa ajuda. Muito obrigado. Para encerrar esta apresentação, convido agora Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Bispo da Diocese de Santarém, Dom José Traquina, a usar a palavra. Teria sido melhor ser o primeiro para vos acolher, porque a concluir não tenho outra palavra senão um agradecimento muito grande. Mas saudar a todos, salientar naturalmente também aqui a Real Irmandade, na pessoa do Sr. Presidente de Direção, o Engenheiro Fernando Trindade, também o Sr. Presidente da Assembleia, o Engenheiro Hermínio Martinho, o Sr. Presidente da Academia de História, o Sr. Vice-Presidente, a doutora Fátima Reis, a quem agradecemos muito a sua conferência. Também, naturalmente, a presença e o testemunho e o que escreveu o professor Vítor Serrão, que é sempre um imenso gosto que o ouvimos, falar do património de toda esta nossa zona que conhecemos, e salientar que a palavra e o responsável do autor do livro, o senhor professor Martinho Vicente Rodrigues, que é um grande entusiasta por este espaço, que nós dizemos espaço sagrado, este santuário. Também saudar as autoridades de segurança, que tanto precisamos, que é tão importante, e reconhecer a necessidade que, como é bom, sentimos paz, mas temos que há alguém que cuida também da segurança da cidade e de todo o nosso espaço. Uma palavra muito breve para dizer apenas isto. Neste agradecimento, a reconhecer, a lembrar que a promoção deste espaço a santuário deve-se apenas por isto. É porque passou a ser um sítio de peregrinações. Uma igreja paroquial, uma igreja de um espaço, é uma igreja onde vão os paroquianos, ou vão as pessoas da cidade, mas quando se trata de irem pessoas de fora, de longe, vão em peregrinação àquela igreja, então a igreja pode ser promovida a santuário. É um santuário de peregrinos. E, de facto, este espaço passou a ser progressivamente um espaço de peregrinos. Na medida em que aumentou a mobilidade humana, este espaço passou a ser muito frequentado. E, na verdade, reconheçamos que, por tudo o que está escrito, e ultimamente também por um jovem, muito jovem, Carlos Acutis, por ter passado por este espaço, porque era uma criança, um adolescente, um adorador de Deus na Sagrada Eucaristia. Ele dizia que a Eucaristia para ele era uma autoestrada para chegar ao céu. Escreveu ele, como o miúdo escreveu uma coisa destas. Então este miúdo veio aqui porque depois o milagre mais importante é a Itália, no oceano. Este é o segundo milagre mais importante dos milagres do mundo. Então ele quis vir cá, obviamente. E nesse sentido, a sua vinda cá ainda trouxe mais curiosidade, porque isto é tudo, depois corre o mundo, diz a informação, saber que o jovem santo, canonizado pelo atual Papa Leão XIV, foi o jovem que passou por este santuário. Isto atrai, portanto, de todas as idades, e vem aqui. Quero salientar o interesse do professor Martinho Vicente Rodrigues por este espaço, também pelo cuidado que ele teve ao longo dos tempos
e não exagero, em considerar, de facto, a validade histórica de tudo o que se passou ao longo dos tempos. Porquê? Porque em muitas situações religiosas há alguma tendência para considerar coisas assim de menos importância, coisas inventadas, coisas que, enfim, que não são consideradas como ciência, enfim. E foi alguém que, da cidade, e não pela publicidade, mas pela consideração, porque aquilo se passou. E, na verdade, devo reconhecer que estamos perante um fenómeno de conhecimento que supera qualquer, eu até diria, supera a iniciativa da autoridade eclesiástica. Não foi o Papa que inventou isto, não foi o Bispo que inventou isto, foi do meio do povo crente que surge isto. Isto surge numa comunidade, numa altura em que não eram autorizadas procissões eucarísticas. Não deixa de ser curioso. Nas procissões eucarísticas que nós fazemos hoje, como a custódia, não havia no tempo em que aconteceu isto. E, portanto, é muito curioso que aquela surja em cima de um pano, um tecido, que é apresentado ao padre da altura, o que eu tinha acontecido na casa do casal. Bem, isto para dizer que isto o professor teve esse cuidado, que é um despertar de verdade que é o próprio povo que confirma. E isto religiosamente tem peso. Aquilo que há fenómenos que acontecem e na sabedoria da Igreja é preciso que o fenómeno tenha uma conclusão e depois estuda-se o fenómeno para concluir. Porquê é que o Papa ainda não aprovou Médios Gorges? Porque Médios Gorges ainda não parou. Continua a aparecer coisas, a dizer coisas e mensagens. Bem, enquanto o fenómeno estiver a decorrer, respeitamos, mas o Papa não pode aprovar ainda. Só depois de concluir o que lá aconteceu, é que há estudos sobre o que lá passou ou está a passar neste momento. Mas enquanto estiver a decorrer, o Papa não se vai pronunciar, vai deixar que aconteça. Aqui foi concluído. Houve um fenómeno, foi estudado, aconteceu o que aconteceu, e a progressão disto foi uma progressão curiosa, até chegarmos até onde estamos. Quero agradecer muito o entusiasmo do professor, porque não quis que isto ficasse apenas numa tradição, uma simples tradição popular, mas elevou o seu cuidado de estudo e elevou o fenómeno digamos, para os crentes da cidade, para os crentes de fora, para os que vêm. Acresce a isto uma curiosidade. Eu quero agradecer muito ao professor Vítor Serrão pelo seu novo texto no livro que é agora publicado, porque nos leva a olhar para pormenores que nós não olhamos sempre. Portanto, esta capacidade que o professor Vítor Serrão tem de nos colocar a contemplar o património, enriquece o que nós temos, o que nós vemos. Ao mesmo tempo leva-me a contemplar como é que um fenómeno religioso tão pequeno, é porque os fenómenos religiosos são coisas muito pequeninas. Repare, um batismo é um bocadinho de água, não é? Um bocadinho de água. Até a missa é um bocadinho de pão pequenino e um bocadinho de vinho pequeníssimo. Até a Santa Unção é um bocadinho de azeite pequeníssimo. É tudo pequeno. Da parte de Deus é tudo muito pequeno. Mas a expressão que as coisas têm na pessoa humana leva a fazer obras maravilhosas. E tanto das coisas mais maravilhosas que nós temos no cristianismo é como os sinais de Deus, que são pequeninos, fazem brotar da pessoa humana obras maravilhosas, que é uma coisa curiosa. Como é que o Evangelho, a arte que surge a partir da mensagem do Evangelho é notável. Em património histórico,
construído, em pinturas, em esculturas, em música, em literatura, em poemas. Tudo é curioso como um texto que havia tão desprezado inspirou e continua a inspirar obras maravilhosas. Não é? O milagre que vai acontecendo ao longo da história é o que o texto inspira de arte. E graças a Deus temos gente que sabe muito bem, uns a fazer arte, e outros até a interpretá-la e até a conjugar. Eu quero agradecer muito a capacidade, digamos, do professor Vítor Serrão, porque em muitos espaços, ainda há dias estive em Tremeza lá a contemplar um São Tiago que lá está, mas foi por ter lido um texto dele. Li o texto dele, eu não sabia que estava lá aquela imagem maravilhosa. E li o texto deles, fui a Tremeza, eu quero ver onde é que está o Santiago de Tremeza. Da sua explicação. Portanto, é uma maravilha termos alguém que nos sabe explicar o espaço e o tempo. E, portanto, aqui estamos nós, nesta igreja considerada santuário e sei mesmo porque é, e também por ser uma segunda igreja, porque a outra caiu, e com a possibilidade de conhecermos ainda melhor com a explicação que o professor nos oferece. Muito obrigado a todos pela vossa colaboração, muito obrigado pela conferência belíssima, doutora Fátima, e que, olha, nos sentamos todos elevados por vermos tantas coisas bonitas que são promovidas por quem sabe analisar, estudar, considerar historicamente as coisas e consideremos, de facto, para a cidade de Santarém, esta igreja, progressivamente, passou a ser uma referência. É a igreja mais visitada por pessoas estrangeiras, pessoas de fora. É este espaço onde nós aqui estamos e, portanto, é para eles uma referência e também para nós. Finalmente, para concluir, devo dizer que houve, e está a acontecer, uma consideração especial pela adoração eucarística. Não sei ainda avaliar, enfim, em termos nacionais, internacionais, mas a verdade é que está a acontecer em Portugal gente nova, gente mais madura, e então há um grupo de pessoas a insistir que neste santuário ou na proximidade do santuário haja uma coisa muito curiosa, que é a adoração permanente. Adoração permanente. Está a ser avaliado, que é preciso a 24 horas por dia, 7 dias da semana, 4 semanas por mês, sem parar. Está sempre lá alguém em adoração. Portanto, há um grupo de pessoas que está a estudar isto, como é que isto está a ser, mas dizem eles, com razão, então, se já estão a fazer em Évora, estão a fazer em Lisboa, Santarém, o Santíssimo Milagre não é capaz de organizar, então façam o favor que sejam vocês a promover, que é para não dizer que é o Bispo que está obrigado. Promovam, estudem, convidem e vamos falar para ver como é que isso há de acontecer. Mas está tudo ligado, porque tudo isto se liga porque se considera que deve ser ou aqui, ou na proximidade, ou até no local onde aconteceu. Pode ser no local onde aconteceu o dito milagre, então haver também lá essa contemplação. Enfim, são sonhos, não é? Sonhos, e há pessoas que veem isto com muito agrado, e também eu diria, mas de facto, era muito agradável, espiritualmente, saber, estamos em Santarém, em qualquer lado, a fazer qualquer coisa, a trabalhar ou a beber um café e saber, a esta hora há alguém que está a rezar em Santarém. A qualquer hora do dia ou da noite. É este sentimento que as pessoas gostam de saber, e o sentido da adoração continuada é muito por isso. Meus amigos, muito obrigado pelo vosso testemunho, pela colaboração e, a terminar, Deus vos abençoe a todos na vossa vida, na vossa missão. Muito obrigado. Sala alguém quiser colocar alguma questão ao autor do livro, é agora o momento. Não havendo questões, chegamos ao final desta sessão de apresentação
da 4ª edição do livro do Santíssimo Milagre de Santarém. Agradecemos ao autor, aos ilustres oradores e a todos que, com a sua presença, quiseram associar-se a este momento de valorização da história, da memória e do património de Santarém. Em nome do juiz da Real Irmandade do Santíssimo Milagre, declaro encerrada esta sessão. Muito obrigado pela vossa presença. Desejo a todos uma excelente tarde.